Boa noite, meus queridos. Então, hoje é aula de matemática. Vamos esquecer um pouquinho as nossas contas de adição, de subtração. Vamos para um novo conteúdo, que na verdade vocês já estão muito habituados desde que nasceram. A gente só precisa aprender a dar nome aos bois. Vamos falar hoje sobre as formas geométricas. Essas 4 primeiras formas que vocês estão vendo aqui, nós chamamos elas de planas. Primeiro, um círculo. Segundo, de azul, o quadrado. O retângulo, de verde. E o triângulo, de amarelo. Qual é a característica das figuras geométricas planas? Elas não têm profundidade, elas não têm volume. Elas têm medidas, frente e lado. Frente, lado, fundos, então elas têm medidas, elas não têm profundidade. Vamos ver um exemplo. O círculo. Qual o objeto que nós conhecemos que é um círculo? A bola? Não, porque a bola ela tem vários lados. O círculo ele só tem um lado, ele é plano. O que é que a gente pode dizer que é um círculo? Nós podemos dizer que um relógio na parede. O que mais a gente tem por círculos? Nós temos que o Sol é um círculo? Não. O Sol ele tem vários lados, várias facetas, então ele não pode ser considerado uma forma geométrica plana. Plano é quando você pega um papel e você desenha um círculo nesse papel. Ele só tem este lado. Ele não tem profundidade. O quadrado, muito bem. O quadrado é o quê? O quadrado pode ser um quadro na parede. Pode ser uma caixa, professora? Não, porque a caixa ela tem profundidade. Um tanque tem profundidade. Retângulo. O que pode ser o retângulo? Pode ser uma porta, né? Pode ser o desenho de uma janela. E um paralelepípedo, professora, aquelas pedras grandes, né, que faz calçamento. Aquelas pedras, elas têm vários lados. Ela tem o lado da frente, lado de trás, ela tem os 4 cantos com profundidade. Certo, meus queridos? Então, essas 4 são as principais. Tem outras, professora? Tem. Muitas outras. Mas hoje a gente vai só trabalhar essas 4 aqui, para que vocês possam fixar o conteúdo. Depois a gente vai colocando mais conteúdo, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai para as formas geométricas espaciais. Existem as planas, que eu mostrei agora, e existem as espaciais, que são aquelas que têm profundidade. Esse desenho aqui, azul. Pronto, o azul, ele lembra o quê? Ele lembra um triângulo, não é? Mas ele não é um triângulo, ele é um cone. E o que é que eu conheço de cone? Lembra aquele chapéuzinho de festa de aniversário? Isso mesmo, é um cone. Outro exemplo, a casquinha de sorvete. Também é um cone. Ela tem profundidade. Não é só como o triângulo. Não tem o triângulo que a gente usa no carro, né? O carro quebra, a gente coloca o triângulo atrás. Ali ele não tem profundidade. É só o desenho das 3 linhas formando o triângulo. Esse amarelo aqui. Lembra o quê? O quadrado. Olha só onde eu estou passando o mouse. Eu tenho os 4 lados iguais, eu tenho um quadrado. Só que essa forma não tem só um lado. Ela tem esse da frente, ela tem o de trás, ela tem este lado, este outro lado e ainda tem o fundo.
é um desenho, é uma forma geométrica que tem profundidade. Eu posso colocar coisas aqui dentro. Então, é uma forma geométrica espacial, porque ela tem profundidade. Vamos lá. Esses aqui são mais complicados, tá? Não vou explicar para vocês agora, não. A pirâmide. A pirâmide lembra também o triângulo, só que ela tem 4 lados. São 4 triângulos juntos. Ele tem uma profundidade. Esse aqui lembra o retângulo. O retângulo, só que da mesma forma que o quadrado, ele tem profundidade e ele tem todos os outros lados. 1, 2, 3, 4, o lado de trás 5 e o lado de baixo 6. Todos esses que eu falei agora, ó. Faltou falar do cilindro, não foi? Muito bem. O cilindro é uma forma geométrica também espacial. O que é que a gente conhece como cilindro? Quem lembra antigamente, né? Hoje em dia eu acho que não tem mais não. Óleo. Óleo era vendido em lata. Aquela lata de óleo é um cilindro. O que mais a gente conhece por cilindro? Vamos lá, me ajudem. Vão colocando aí pra mim. Me ajuda. O que mais a gente conhece por cilindro? Vamos pensar. Na mecânica do carro, a gente sabe que tem um cilindro. Um canudo é um cilindro. Então, se a gente parar para prestar atenção, tem muita coisa que a gente... Aliás, tudo que usamos no dia a dia é formado por formas geométricas. E aqui o verdinho, isso é o quê? Um círculo? Não, é uma esfera. Ela tem profundidade, né? O que é que eu conheço que é uma esfera? O sol é uma esfera, a bola é uma esfera, brinco, né? A gente tem brinco de pérola, aquele brinquinho de pérola é uma esfera. E muitas outras coisas, é só a gente pensando. Mas não se preocupem não que a atividade de vocês vai ser justamente pedir isso, hein? Vamos aqui, olha só. Essas são outras formas geométricas, tá? Que não são as principais, as básicas. Aqui eu já falei o quadrado, retângulo, trapézio, triângulo, pentágono. Quem assiste filme sobre os Estados Unidos, a Casa Branca, geralmente já escutou falar sobre o pentágono. É onde os políticos se reúnem e tudo mais. Inclusive, naquele acidente que teve... Naquele acidente não, né? Naquele atentado que teve no 11 de setembro, que os aviões caíram nas 2 torres gêmeas. Um dos aviões também era direcionado aqui para o pentágono. Aqui embaixo eu tenho o hexágono, heptágono, octógono, decágono e o círculo. Todos esses aqui são formas planas, tá? Não são formas espaciais como essas aqui. Eu vou colocar 2 videozinhos para vocês, para a gente entender mais um pouco sobre as figuras geométricas. Bem legal, preste atenção, são só 5 minutinhos esse vídeo. Olá! Hoje vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm 2 dimensões, que no caso são comprimento e largura. Vamos só reforçar, tá? Que as figuras planas bidimensionais são 2 dimensões, como ela acabou de mostrar. Ela tem comprimento e ela tem largura. Ela não tem profundidade. Planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado numa folha de papel ou na tela do computador, nós temos uma figura plana.
Ela só tem comprimento e largura. Ela é plana, como o próprio nome já diz. Se você passar a mão sobre o desenho de um quadrado, por exemplo, não vai sentir a altura. A figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado. As principais figuras planas são quadrado. Note que o quadrado tem 4 lados iguais. Retângulo. O retângulo tem 4 lados, sendo que temos 2 lados iguais no comprimento e 2 lados iguais na largura. Triângulo. O triângulo tem 3 lados. Olha, o próprio nome já diz triângulo. Quando dizemos tri, quer dizer que tem 3. O círculo também é uma figura plana, visto que ele não tem altura. Ele é plano, é uma circunferência. O trapézio é uma figura plana que possui 2 lados e 2 bases paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra. O losango é uma figura plana, possui 4 lados. O losango parece uma pipa, ele é diferente do quadrado, não se confunda. Então, resumindo, temos algumas figuras planas: o quadrado, retângulo, triângulo, círculo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, hexágono e tem outros, ok? As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Elas possuem volume e ocupam um lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Por exemplo, uma borracha, ela tem comprimento, largura e altura. Figuras espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos, sendo os principais o cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Um dado é no formato de cubo. A figura plana que representa as faces do cubo é o quadrado. Paralelepípedo parece um tijolo. Qual é a figura plana que vemos em suas faces? Isso mesmo, o retângulo. Pirâmide. O nome já sugere que tem formato de pirâmide. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico. Vou voltar um pouquinho aqui para a pirâmide para vocês verem. Olha só. Na pirâmide, a base da pirâmide é um quadrado. Vejam só, aqui embaixo é um quadrado. E em cima eu vou ter 4 triângulos. Observem novamente. De pirâmide. Tá vendo? Eu tenho um triângulo, 2, 3, 4. 4 triângulos e a base dela é com um quadrado. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico, assim como o rolo de papel higiênico. Cone. Lembra muito aquele chapéu de aniversário. Esfera. A base do cone, eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas a base do cone é um círculo, tá? Aqui embaixo é um círculo. Sai. Esfera. O que melhor representa uma esfera é a bola.
Pronto, meus amores, aqui a gente teve um reforço sobre a minha fala, né? Mostrando com imagens a diferença entre formas espaciais e as formas planas. As formas planas, elas não têm altura, ela não tem profundidade. Nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Eu até na aula do ano passado, eu acho, eu citei esse exemplo aqui para vocês entenderem a diferença entre 2 dimensões e 3 dimensões. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada na Planolândia, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras reportadas... A gente acabou de ver isso lá no outro vídeo, né? As figuras planas têm largura, comprimento, mas não têm altura. Elas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da 3ª dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x.
Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem: minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer: bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar: bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo: pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões, mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos aninhados com todos os vértices ligados por linhas, e agora o verdadeiro Tesseract em quatro dimensões teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de quatro dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. Pronto, meus queridos, olha, com esse vídeo, deixa eu só, falar para vocês sobre esse vídeo, né? Imagine que nossos pés não servem para andar. Então, a gente viveria deitado no chão. A gente poderia embolar para um lado, embolar para o outro, né? Poderia ir para frente, descer, poderia subir, mas não poderíamos andar. Não poderíamos saber quem era maior, quem era menor, porque a gente estaria vivendo em duas dimensões. Mas, como vocês viram no vídeo, na verdade hoje nós vivemos, né, nós temos a percepção de vida em três dimensões, que é o nosso comprimento, os nossos vários lados, né? Temos frente, trás, temos a parte do lado. Então, somos seres tridimensionais. Mas isso não quer dizer que só existe três dimensões. Existem muitas outras dimensões, mas que infelizmente o nosso cérebro não consegue perceber. Da mesma forma que se a gente vivesse deitado no chão, nós não conseguiríamos entender o tamanho, a altura, o comprimento das coisas, porque todo mundo ia ter o mesmo, todo mundo ia estar deitado no plano, então a gente não ia entender a altura, nós não iríamos saber o que é altura, mas como vivemos hoje dessa forma a qual vivemos, então a gente
tem percepção de altura, tem percepção de profundidade. Então, nós vivemos na terceira dimensão, certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no nosso grupo. Vamos para a atividade agora. Bem, de acordo com a legenda, identifique os objetos de acordo com a sua forma. Então, aqui eu tenho número 1, cilindro. Número 2, esfera. Número 3, cone. Número 4, quadrado. E número 5, paralelepípedo. Aqui embaixo, nós temos os objetos, e aí vocês vão colocar dentro desse quadrado. Eu preciso que vocês desenhem os objetos, tá, meus queridos? Ainda que não fique perfeito, você vai fazer o que você sabe. Ou então peça para alguém colocar o nome do objeto. Atum, caixa, latinha de pega-vareta. Aqui a gente tem o globo, rolo de papel higiênico, dado, bola, lata de ervilha, uma caixa, acredito que de brinquedo, caixa de leite, uma laranja e aquelas latinhas de batata frita. Ou vocês desenham, ou vocês pedem para alguém colocar o nome, e aí vocês colocam o número de acordo com essa legenda aqui em cima. Por exemplo, vamos lá, para um aqui. Latinha de ervilha. Vamos lá, latinha de ervilha. É uma esfera? Não, latinha de ervilha é um cilindro. Então, a gente vai pegar o número 1 e vai colocar o número 1 aqui pertinho, no quadradinho da latinha de ervilha, certo? Segunda atividade. Essa eu vou precisar que todo mundo participe hoje. Vamos lá. Esse é um dominó. Um dominó das figuras geométricas sólidas. Aqui desse lado, eu tenho o quê? Que forma é essa? Vamos lá? Seria uma pirâmide? Não sei. E aqui eu tenho escrito a palavra cubo. Paralelepípedo. Eu não estou dizendo que essa forma é um cubo. A gente vai jogar como se fosse um dominó, por exemplo. Eu, Girlaine, coloco essa primeira peça. Eu vou mandar as peças individuais para cada um, tá? Cada um vai ganhar 2 peças. Eu, Girlaine, vou jogar essa carta aqui, que tem o nome cubo. Quem tiver a imagem do cubo, que no caso seria essa aqui, jogaria essa carta lá no nosso grupo. Então, jogou o cubo aqui, porque a palavra é cubo. A palavra que está ao lado do desenho do cubo é o cilindro. Então, vamos procurar o cilindro. Cilindro, cilindro, achei. Então, eu pego, quem tiver com essa pedra do cilindro, vai ser a próxima pessoa que vai jogar esse desenho lá no grupo. Ao lado do cilindro, eu tenho a palavra esfera. Vamos procurar onde é que está a esfera. Esfera, esfera. Achei. Então, quem tiver com essa pecinha do desenho da esfera, vai ser o próximo a colocar a pedra no grupo. Ao lado da esfera, eu tenho a pirâmide. Vamos procurar a pirâmide. Pirâmide, pirâmide. Achei. Quem tiver com a pecinha da pirâmide vai ser o próximo a postar a imagem lá no grupo. Certo, meus queridos? Então, daqui eu vou dar 1 hora, exatamente. Eu vou postar 7 horas. Quando for às 8 horas, eu vou entrar no grupo para que a gente comece a fazer esse jogo. Quero ver todo mundo empolgado, brincando comigo hoje. Tá certo? Cheiro para todo mundo, até daqui a pouco.